Maio de 2024 já está na história do Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG. A Unidade Pública de Saúde do Estado de Goiás celebrou as primeiras altas médicas de pacientes do Serviço de Transplante de Medula Óssea, atendimento que começou a operar no mês de abril. Neste episódio do Vozes do HGG, você vai conhecer estes dois pacientes, o Patrick Brunner Viana de Assis, de 24 anos, e o Leoni Gomes, de 62. O Leoni, inclusive, recebeu alta no dia 29 de maio, quando a gente finalizava o roteiro deste episódio. O serviço de transplante de medula óssea já está a todo vapor, funcionando em um espaço novo e moderno, preparado e equipado para receber os pacientes que necessitam deste tipo de tratamento. Eu sou Alex Maia, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDTEC, OS responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi, uma unidade do Serviço Público de Saúde do Estado de Goiás. Você está ouvindo o Vozes do HGG, um podcast que apresenta os serviços oferecidos por este hospital. Episódio de hoje, as primeiras páginas da história do transplante de medula óssea na rede pública de Goiás. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi apresenta Vozes do HGG. Informação, histórias de pacientes, entrevistas com nossos profissionais sobre tratamentos, formas de prevenção. Um podcast do Serviço de Saúde do Estado de Goiás, produzido pela Assessoria de Comunicação do IDTEC. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes do HGG. O áudio que você acabou de ouvir é a comemoração de toda a equipe da unidade de transplantes do HGG com a alta do Patrick Brunner, o primeiro paciente que você vai conhecer neste episódio. O estudante, de 24 anos, agora faz parte da história do hospital. Foi o primeiro a passar por todo o processo do transplante de medula óssea e receber alta médica na unidade. A celebração se explica porque o Patrick venceu o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Não só a alta foi bastante comemorada, como também o fato dele poder deixar o isolamento. Patrick e a mãe dele, Maria Bethânia Almeida, passaram 21 dias dentro da ala de transplante de medula óssea, na unidade de transplantes do HGG, e não podiam receber visitas de parentes e amigos. A festa que você ouviu contrasta com o que iremos ouvir a partir de agora. O dia em que conheci o Patrick, quando ele ainda se preparava para a internação, se dizia desanimado, vivendo um dia de cada vez. Nesta primeira entrevista, o estudante tentava não alimentar expectativas, como você vai ouvir a partir de agora. Então, Patrick, a gente está fazendo esse procedimento, você é um dos primeiros pacientes de medula óssea aqui do HGG. Eu queria que você contasse a sua história, como é que foi até chegar até aqui, a doença, por onde você passou, me conta tudo sobre você. Eu tenho 24 anos, eu descobri há aproximadamente 1 ano e meio atrás e foi um processo muito difícil, assim, né? Eu sentia alguns nódulos no meu pescoço, mas sentia sintomas muito subjetivos, assim, tipo cansaço, desânimo, coisas que acho que todo mundo sente no dia a dia, né? Mas aí com a sudorese noturna e alguns linfomas que foram nascendo no meu pescoço no lado esquerdo, eu fiz uma tomografia para um médico uma vez, assim, um geral, e ele localizou no meu pulmão um linfoma. Eu sentia muita falta de ar e um chiado muito grande no pescoço. E a partir disso fui direto para a biópsia, passei em algumas especialidades. Desde então você já não faz as coisas que você gostava, por exemplo, você já não faz mais o curso de psicologia, já não treina mais. Uhum. E aí chega também a notícia dessa possibilidade de transplante de medula. Como é que foi quando o médico falou para você, olha, tem essa possibilidade,
você pode recuperar a sua vida como ela era a partir do transplante de medula. Como é que foi isso para você e há quanto tempo aconteceu? Nossa, aconteceu há uns 8 meses, eu chuto atrás. Começou como só um esboço, né, de um protocolo. Então a gente que é paciente, a gente não entende muito até viver os passos do protocolo e agora, né, o transplante. Então eu passei por 4 quimioterapias do protocolo ICE e sentindo aquilo tudo, né, do protocolo ICE, me dá uma sensação de muito medo. Medo do que eu vou sentir. Mas também é um grito de liberdade, né, muito grande, do que eu vou retomar em seguida mesmo. 8 meses você teve a notícia do transplante, da possibilidade do transplante. A partir de uma rescindiva. Isso. Aí esse tempo foi passando, foi chegando mais próximo, e aí como é que foi para chegar a esse momento, quando você começou o tratamento aqui na HGG, que as coisas, a partir de agora, elas aceleram um pouco, né? Uhum. Como é que é esse processo para você? Qual que é a sensação, qual que é o sentimento, depois de você entrar aqui na HGG e sentir que as coisas estão acelerando, que está mais próximo do transplante de medula? Medo. Mas também notei carinho dela, também da enfermagem, dos profissionais que eu passei. Isso me dá muita segurança também, por causa de onde eu vim, né? Com o meu médico, de todo o conforto, a ciência que ele me mostrou, com artigos, com outros casos. Eu sinto conforto, mas ainda a sensação de medo do que eu vou sentir como reação. Você nesse momento se sente ansioso em relação a esse procedimento, ao transplante? À medida que os dias vão passando, te dá ansiedade maior? Dá sim, dá bastante. Bastante. Você pensa nisso todo dia, conversa com as pessoas sobre, como é que é para você lidar com essa ansiedade mesmo? Porque é um procedimento, digamos assim, você é um dos primeiros pacientes e tudo, tem afetado você? Você só pensa nisso? Não? Sim, acho que é um grande fator na minha vida agora, foi o que paralisou ela, então acho que é tudo que a gente costuma pensar, né, um pouco. Entendi. E o seu medo do pós-transplante, como é que é? Me explica mais, você fala sobre medo, né, além da ansiedade, me explica mais esse medo. O que é que você pensa que te dá temor sobre esse procedimento? As reações. Das que eu já fiz, eu senti muito. Eu já fiz 2 protocolos e no segundo protocolo especialmente eu senti demais. É uma sensação muito ruim. Não é nem tanto do resultado, ou de questão de vida ou morte, mas é questão mais de sensação muito ruim mesmo. De, sei lá. Esse medo para você, ele é mais forte do que o sentimento que você pode realizar depois do transplante, depois de tudo passar, depois que você estiver bem. O medo hoje é mais forte do que do que pensar no futuro, por exemplo? Sim, porque eu só tenho como base o meu presente, né? Eu não consigo pensar no futuro agora. Você não consegue projetar? Não, eu vivendo assim, eu vivo um dia de cada vez. Então eu tô vivendo agora, que eu vim aplicar uma injeção. E é isso, amanhã é outro dia. E é assim que eu sigo. Eu não costumo pensar no pós, no depois. Eu tento sobreviver ao momento agora. Com o passar dos dias na internação, o Patrick foi renovando suas esperanças. Apesar da ansiedade, ele revelou que todo o processo não foi tão doloroso como ele imaginou que seria. Eu voltei a conversar com ele no dia 4 de maio, às vésperas da alta. Neste dia, aconteceu a chamada perda da medula, momento após a transfusão das células, quando a medula começa a funcionar novamente. E aí, Patrick, queria que você contasse um pouco do sentimento, né? Você surpreendido hoje com a equipe aqui da HGG. O que você está sentindo nesse momento? Como é que você está? Me fala um pouco. Eu me sinto grato, muito grato por eles também. E um alívio muito grande, que eu estou aqui há 3 semanas, né? Eu não sei nem como é mais lá fora, eu não sei explicar. É um grande alívio. Um pouco, como é que foi o seu período aqui?
Quando a gente conversou da primeira vez, você falava que estava vivendo um dia de cada vez, né? Uhum. E a partir do momento que você começou, que você internou aqui na unidade de transplante, me conta como é que foi seus dias, sua percepção mudou em relação à nossa primeira conversa, não? Como é que foi? Mudou. Eu acho que o que eu mais tinha medo, e eu tive medo, era do que eu ia sentir, né? Mas o maior desafio é realmente o psicológico mesmo. De não saber muito bem o que está acontecendo, do que eu vou sentir e também o fato de você não saber como você vai se sentir no dia seguinte, do que está acontecendo, se vai dar certo, das sensações mesmo, que são sensações dos medicamentos, do processo da implantação da medula, que são sensações muito diferentes, assim, que ninguém... eu não sei nem como poderia te explicar mesmo. Na sua avaliação, foi melhor ou pior do que você imaginou tudo? Quando você pensava em que você ficaria aqui isolado, as medicações, a sua avaliação final sobre melhor, pior? Melhor. Melhor. Você sentiu depois também? Pô, eu imaginei que eu ia passar mal todos os dias, eu achei que eu ia sofrer todos os dias, mas com a rotina você vai se acostumando um pouco, você vai tendo que respirar todo santo dia, assim, né? Mas à medida que você vai se sentindo melhor, parece que você se sente recompensado mesmo. Até nos momentos difíceis, né, que eu tive aqui, que eu tive 2 dias assim muito difíceis. Mas depois que você vai passando, você fica, não, eu aguento, eu consigo, entendeu? E agora também você consegue pensar no seu pós-HGG? Consigo. Você consegue vislumbrar assim, no futuro, assim, o que você vai fazer daqui pra frente? Como é que são os seus planos após receber a alta? Comer bem. O meu único plano agora é comer um prato de comida muito gostosa. À frente é só os meus sonhos mesmo, que desde criança eu tenho, que é terminar minha faculdade, que é viajar. Às vezes eu ficava preso, porque às vezes eu tinha que fazer uma quimioterapia, que eu ficava 3 dias. Agora eu posso ter essa liberdade de saber que tudo que eu preciso fazer agora é uma manutenção desse tratamento, né? Queria também ouvir de você foi o primeiro paciente, vai ser o primeiro paciente a receber a alta depois do transplante de medula aqui na HGG. Uhum. Então, assim, você também inaugurou várias coisas aqui, inclusive a unidade. Sim. Sua avaliação da equipe, como é que foi, como é que as enfermeiras se trataram, como é que foi tudo? Fiquei em choque, porque eu nunca esperei que eu fosse conseguir um tratamento gratuito com essa equipe. Literalmente parece que eu paguei por tudo, desde da alimentação, por mais que eu tivesse falado, né, do tratamento, da experiência deles, do carinho que muitos têm, que você vê que é um carinho genuíno, né, não é um carinho de tipo tabela, né, com paixão. É muita gratidão que eu tenho pelos meus médicos, pela equipe de enfermagem, que é muito bem preparada mesmo. E também aqui é um espaço muito bonito, né? Muito bonito, novo. É uma grande surpresa mesmo. Uma surpresa muito boa. A mãe do paciente, Betânia Almeida, que acompanhou o filho durante toda a internação, expressou toda a gratidão aos profissionais do HGG. Queria que a senhora contasse como é que foram os dias de vocês aqui. A senhora está com ele desde o primeiro dia, né? Todos os dias foi a senhora acompanhante. Isso. A avaliação da senhora sobre esse tempo aqui na HGG, como é que foi? Está feliz, obviamente, né? Mas me conta mais sobre o que a senhora está sentindo. No começo eu entrei meio apreensiva, mas depois a gente foi muito bem recebido. Foi um dia após o outro de várias surpresas, mas uma equipe maravilhosa. A gente foi muito bem assistido, muito bem recebido pelos funcionários e assim, vivendo cada minuto com meu filho ali, né? Orando, pedindo a Deus que ele suportasse, mas foi tudo muito bem, foi maravilhoso. O atendimento aqui é muito bom, a equipe do HGG é excelente e o Dr. Adriano, então, ele é maravilhoso.
E eu só posso agradecer a Deus por tudo, né? Foi maravilhoso e agora meu filho está aí com a medula nova, uma nova perspectiva de vida e eu tenho certeza que tudo já deu certo. Estou muito feliz. Esperavam receber essa notícia hoje? Como é que vocês estavam em relação à ansiedade para a alta? A gente sabia que ia acontecer a partir de hoje, né? Porque os funcionários, eles brilham, o olho deles começa a brilhar toda vez que encosta na gente. E a Bia hoje entrou no quarto com um brilho diferente. Eu disse, tem algo errado aí, ou certo demais. Mas aí eu achei que fosse amanhã, né? Mas foi uma grande surpresa. Muito feliz, muito grata a Deus por tudo, por ter nos colocado na mão de profissionais tão maravilhosos. E eu nunca esperei que fosse ser tão bem tratada. Muito bom, e só tenho que agradecer à equipe do HGG. Além da importância óbvia para o paciente e amigos, o procedimento bem-sucedido do Patrick também tem considerável relevância para a medicina goiana. O coordenador do Serviço de Transplante de Medula Óssea do HGG, o médico Adriano de Moraes Arantes, nos conta um pouco sobre o passo a passo para que a alta deste paciente enfim chegasse e os passos que o HGG precisou percorrer para que pudesse oferecer este serviço aqui em Goiás. Doutor, primeiro eu queria que o senhor contasse sobre a história do transplante de medula óssea aqui na HGG. Como é que tudo começou? Como é que foi a implantação desse serviço aqui na unidade? Começou com uma história de uma ideia de fazer um serviço diferente, né? E isso foi muito gratificante porque a gente percebeu o esforço da instituição em transformar não só para os pacientes do transplante de medula, que era um serviço que estava iniciando, mas também para os transplantes de órgão sólido. Então, fizeram uma estrutura muito adequada, né? E especificamente no transplante de medula óssea, com todas a estrutura para fazer, inclusive, transplantes mais complexos do que o que a gente acabou de fazer. Então, essa jornada que está sendo construída começa de um jeito muito interessante, muito responsável do ponto de vista do hospital, com um grande investimento da Secretaria de Saúde junto com o HGG, o IDTEC. E isso transformou esse período de implantação em uma jornada bem gratificante e tranquila. A gente está, então, hoje com o primeiro paciente prestes a receber alta. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o Patrick em si, esse paciente. O primeiro paciente transplantado é um paciente que tem um linfoma de Hodgkin, é uma doença que recidivou após tratamento padrão. É um paciente que teve um transplante muito tranquilo, assim, com as intercorrências comuns do transplante, né? Precisou tomar uma transfusão, teve febre, mas um paciente que passou o período muito tranquilo, né? A equipe estava bem treinada, a equipe multifuncional do hospital é muito qualificada, então enfermeiros, dentistas, técnicos, nutricionista, psicologia, fisioterapia, então assim, todo mundo bem treinado. O transplante aconteceu de um modo, na nossa visão médica, para quem faz isso há muitos anos, de um modo muito tranquilo, né? Nós naturalmente ficamos mais tensos durante o período que o paciente está muito leucopênico, com risco de infecção. Foi quando ele fez febre, chegou a fazer ter um pouquinho de falta de ar, mas logo ele se recuperou. Hoje é o 10º dia, então ele está enxertando a medula numa data esperada pela literatura e deve receber alta aí nos próximos dias, assim que o leucócito se estabilizar e a plaqueta subir. A gente pode dizer, esse pós dele agora, ele está curado, como é que vai ser o pós? O que vai acontecer com o Patrick? A gente precisa entender que para dizer que o paciente está curado vai algum tempo, né? Então, nesse momento, a nossa grande preocupação é a toxicidade associada à terapia. Então, ele teve uma toxicidade aceitável, né? Não teve nenhuma morbidade que nos chamasse a atenção. Então, agora é um período dele recuperar a medula, retornar para casa e em breve ele deve começar a receber uma medicação específica para evitar que a doença recidive. Para a gente falar em cura, provavelmente a gente tem que pensar aí num período de 5 anos. Esse paciente vai ser acompanhado, né? Mas ainda é precoce para dizer. Mas eu acho que a gente começa com um grande sucesso para ele, sem grandes intercorrências.
Ele está muito feliz, o senhor acompanhou, justamente porque vai poder fazer algumas coisas que não poderia, né? A partir de agora ele não tem mais nenhuma limitação, ele pode viajar, pode estudar... Pode... Não, nos primeiros 60 dias nós limitamos, por causa do risco ainda de imunossupressão, ainda que leve no transplante autólogo. O paciente pode ter ocorrência infecciosa, é um paciente que está tendo uma reconstituição imune recente, é como se a gente tivesse um reset, um desligar e ligar de novo o sistema imune, então ele precisa se adaptar. Então ele vai passar por um período de acompanhamento, vai ser revacinado para várias vacinas, então, que inclui influenza, hepatite A, hepatite B e outras do calendário de paciente transplantado. Então, nesses próximos 180 dias, a gente tem algumas limitações, mas em breve ele está lá livre para viajar, para exercer suas atividades habituais. Esse pontapé inicial do nosso serviço de transplante de medula, que tipo de paciente a gente vai atender aqui? A partir de agora? Basicamente, nós vamos receber pacientes com mielomas, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. A gente pode receber, às vezes, adolescentes com doenças que possam ser transplantadas, mas basicamente no transplante autólogo nós falamos de linfomas e mielomas. Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho a contar um pouco da história do serviço. Tem também a questão do Hemocentro, né? Tem essa parceria entre a HGG e o Hemocentro. Qual é o serviço? O Hemocentro tem um papel fundamental em dois aspectos. Primeiro, que é o Hemocentro que nos dá suporte com a hemoterapia, com transfusão de hemácias, plaquetas, plasma, né? E a segunda etapa, que é a coleta e congelamento das células-tronco que são infundidas no paciente. Então, essa estrutura já vem sendo desenvolvido antes com o IDTEC no Hemocentro, então eu acho que foi feito com muito sucesso, e isso, a nossa intenção aí é que fortaleça essa relação. São duas instituições diferentes, mas dentro do mesmo braço, então é mais fácil, então as coisas aconteceram de um modo muito natural e tranquilo. Sobre os pacientes, a partir de agora a gente tem condições de atender quantos pacientes? Já tem uma estimativa de quantos pacientes a gente consegue atender por mês? Nós temos capacidade instalada aí para seis leitos, né? Provavelmente em algum mês a gente consiga fazer entre 5 e 8 transplantes, que eu acho que 8 é o máximo por mês, e 5 se tiver alguma complicação e a estadia do paciente se estender. Mas a gente espera que em média 6 pacientes sejam transplantados por mês na instituição, totalizando ao final de um ano em torno aí de 72 pacientes, né? É bom lembrar que nesse início a gente começa de um modo responsável com um ramp-up testando os nossos treinamentos, testando a estrutura, porque é um novo procedimento, então foi o primeiro, tem paciente já em processo de coleta. À medida que a gente percebe que todos os processos estão bem estruturados, a gente segue com o maior número de pacientes. Então, em breve tem 2 internados, depois 3, nós faremos isso de um modo responsável para que a equipe se sinta tranquila e segura. Apesar do Patrick ser o primeiro de alta, a gente já está atendendo outros pacientes, né? Sim. Não é especificamente só um por enquanto. Mesmo. Nós atendemos mais 2 pacientes, né? Tem mais um agora que está em processo de coleta. Então, a gente está no processo de coletar a célula e começar a refundir. O segundo paciente transplantado pela unidade de saúde é o leiloeiro Leoni Gomes, de 62 anos. Ele estava internado desde o dia 15 de maio, com um diagnóstico de mieloma múltiplo. Leoni é um homem tímido e durante os nossos encontros, ele preferiu não gravar entrevistas. Alegava não ser bom com as palavras e normalmente se emocionava ao contar sobre o enfrentamento da doença. Foi o que aconteceu quando o conheci, quando ele estava às vésperas de ser internado no HGG. Leoni delegou esta função de nos contar sua história à sua esposa, a psicóloga Marli Faria. No fim da entrevista, este homem de poucas palavras falou um pouco sobre como se sentia. Explica para mim como é que foi esse processo, quando é que vocês descobriram a doença, me conta um pouco da história, como é que foi tudo isso, como é que aconteceu? Em 2013, teve a hipótese diagnóstica de mieloma múltiplo, mas não fechou o diagnóstico no decorrer do acompanhamento de 2013 e 2014. E chegou um ponto que a gente até esqueceu dessa possibilidade. Em 2022,
2022 o Leoni fez novos exames e aí conseguiu descobrir que realmente ele estava com mieloma múltiplo. Em setembro de 2022 ele começou o tratamento de quimioterapia. E também na mesma época ele começou o tratamento de radioterapia, porque tinha umas dores locais e aí ele fez radioterapia. Foram 20 ou 25 sessões, agora eu não vou me lembrar exato, de radioterapia, e de quimioterapia foram 33 sessões. As sessões de químio terminou já no ano de 2023, no mês de junho. No mês de agosto já estava tudo decidido, né, que seria feito o transplante aqui no HGG. Aí a gente veio, passamos pelas consultas iniciais que precisava passar com a equipe aqui e ficamos aguardando. E aí, como é que tá de lá para cá, agosto para cá, né? Como é que tá a questão, como é que vocês estão se sentindo em relação a essa possibilidade de transplante, ansiosos? Queria que vocês contassem um pouco o que vocês estão vivendo de lá para cá, agora que as coisas estão acelerando, né? Que está mais próximo do transplante. Como é que tem sido esses meses? Acaba sendo de expectativa, uma esperança também de que o transplante seja mais uma fase do tratamento e que com isso tenha mais vida, mais qualidade de vida e que de preferência deixe a doença em repouso, né, sem se manifestar. Porque quando a gente fala de mieloma múltiplo, agora a gente ainda está falando de um tipo de câncer que não tem cura. Então, mesmo sabendo disso, a gente tem muita esperança em cada fase do tratamento. Apreensivo a gente fica, né? Porque quando o médico disse é uma doença incompatível com a vida, essa frase, ela sempre faz a gente recordar de que é uma doença grave e de que causa realmente apreensão. O Leoni é muito tranquilo, ele tem passado por todas essas fases, por todo esse tratamento, por toda a dor que é inerente da doença, de um modo muito sereno, de um modo numa concentração, numa busca, né, de tratamento e de melhoria, de modo sereno, bem tranquilo. Vocês têm filhos? Temos. Como é que a família em si, não só os filhos, mas toda a família tem lidado também com essa situação? Como é que tem sido a recepção do tratamento para os familiares? Para os filhos, eu acho que é na mesma sintonia de força, de fé e de esperança, sabe? Nós lá em casa, eu acho que é a mesma sintonia. Eu acho que os parentes mais distantes, né, tipo os irmãos e irmãs do Leoni, do meu lado, meus irmãos e irmãs, eu acho que eles têm mais apreensão e mais medo do que a gente que está junto, concentrando forças para tudo dar certo. Então ali no núcleo familiar, eu acho que a gente fica mais concentrado e mais esperançosos de que tudo vai dar certo, sabe? A senhora está com o seu Leoni há 30 anos, né? Então conhece ele mais do que ninguém. A senhora falou que está muito sereno e tal. Me conta um pouco mais da visão da senhora, o que a senhora tem visto sobre o seu marido em relação ao tratamento. E também como ele é como pessoa, como é que a senhora enxerga o Leoni em meio à turbulência toda aí? Como é que tem sido para a senhora, para ele? Como é que, descreve para mim um pouco como é que tem lidado com isso, Leoni? Seu Leoni. Bom, essa tranquilidade sempre foi dele mesmo, né? É por isso que eu estou aqui há 30 anos. Mas eu acho assim que ele enfrentou muito bem tudo isso. Teve algum momento, assim, ele fala assim, que eu não estou bem, né? É tipo, eu tenho quase que uma sentença, né?
Então, assim, mas em algum momento de reflexão, em algum momento que a gente precisa concentrar mais em algumas coisas, né, para estruturar melhor a vida, o que eu vi foi... Toda a vida ele foi trabalhador, mas do diagnóstico para cá, eu vi ele trabalhando muito concentrado, porque junta tudo, né? Assim, você vai pensar como um pai de família, você vai pensar sempre que precisa trabalhar mais, porque você precisa estruturar melhor sua família. E depois você precisa trabalhar mais para você esquecer que você está num turbilhão, né? Para você esquecer que você tem uma dor ali também. Então, ele trabalhou bastante, ele eu acho que ele se envolveu, esteve bem com a família dele, né? A família de origem, muito concentrado e direcionando a nossa família, os nossos filhos, mas sempre muito tranquilo. Seu Leoni, eu queria saber como é que o senhor está, assim, coisa rápida mesmo, em relação ao tratamento, como é que o senhor está se sentindo? Olha, assim, apreensivo a gente fica, né? Mas estou confiante, tá tudo tranquilo, acho que não vai ser nada assustador. Entendi. Apesar da ansiedade, acha que vai estar tudo certo, que está tranquilo também para o tratamento? Para o tratamento, sim. E como é que foi esses últimos anos para o senhor? Foi mais difícil, né? Conta de dores, né? Você vai... Muita coisa que você fazia que você não deixa de fazer, porque o corpo já não vai respondendo mais ao que era, né? Mas a medida do possível tranquilo, não tem muita diferença não. No dia 16, ele realizou o transplante autólogo, procedimento no qual as células precursoras da medula óssea provêm do próprio paciente transplantado. Desde então, o paciente permanecia internado na unidade de transplantes do HGG, até que no dia 27 de maio, Leoni recebeu a notícia da perda medular, quando a medula começa a funcionar novamente. Patrick e Leoni já estão em casa, retomando suas vidas. Pacientes que passam por estes transplantes seguem sob observação médica. Nos primeiros 180 dias, eles passam por algumas limitações. Afinal, o sistema imunológico está sendo totalmente reconstruído. É um processo que exige paciência, mas logo estarão livres para viajar e exercer suas atividades habituais. Desde o mês de abril, o serviço de transplante de medula óssea da unidade já atende pacientes que possuem algumas doenças que afetam as células do sangue, como linfomas e mielomas. O hospital tem capacidade de realizar no mínimo 6 transplantes por mês, além do atendimento ambulatorial de 45 pacientes. O secretário de Estado da Saúde, Razível dos Reis, destacou a evolução da saúde pública em Goiás, em especial na área oncológica. Vai poder fazer até 6 transplantes deste por mês e a gente está ampliando mesmo o protagonismo do estado de Goiás no atendimento à oncologia. Quando o governador Ronaldo Caiado chegou, não havia nenhum local que fizesse tratamento oncológico pelo SUS público, só tinha no Araújo Jorge, que é filantrópico. Com a chegada do nosso governador, a gente já tem o HCN, a gente tem Itumbiara, a gente tem a ampliação aqui agora no HGG e temos a construção do CORA, que é o Complexo Oncológico de Referência, que já está bastante avançado também. Ou seja, o Estado de Goiás vem realmente dedicando qualidade na assistência, segurança do paciente e melhorando o acesso dos pacientes oncológicos em todo o Estado e, obviamente, vai servir para todo o Brasil. Para ser um paciente do serviço de transplante de medula óssea do HGG, é preciso ir até uma unidade básica de saúde, que são os CAIs, CIAMES, postos de saúde da família e UBSs, por exemplo. Lá você deverá se consultar com o médico daquela unidade, que vai avaliar suas condições físicas e, se for o caso, encaminhá-lo ao médico especialista no tratamento. Esse encaminhamento vai ser conduzido pela Secretaria de Saúde do município em que você mora, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde. Vai depender também da disponibilidade de vagas no SUS. Você ouviu
Vozes do HGG. Acesse hospitalalbertorrace.org.br. Este foi o Vozes do HGG. Até o próximo episódio.